Dentro dos conteúdos de histologia, para a aula de tecido epitelial, a recomendação continua sendo a bibliografia básica do Histologia Básica do Junqueira e Carneiro. Os demais livros de histologia, biologia celular, os atlas, todos podem complementar, mas esse é um dos capítulos, digamos assim, bem tranquilos, porque o conteúdo é basicamente descritivo, não tem grandes processos celulares, é mais um conteúdo que apresenta as diferentes formas principais de tecido epitelial, principalmente tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular, com foco nas classificações gerais. Tá? Então, basicamente, os tecidos epiteliais aparecem descritos como tecidos compostos por células justapostas, aqui aparecem como poliédricas, mas dentro das classificações vocês vão perceber que tem uma variação relativamente grande disso, proporcionalmente com menos matriz extracelular e com funções gerais de revestimento de superfície ou secreção. Então, basicamente, epitélio de revestimento e secreção. Mas essas funções, dependendo dos tecidos, vão estar associadas a outras. Então, revestimento e proteção, função secretora, absorção, reabsorção e excreção, impermeabilização, sensorial. Como os tecidos epiteliais são passíveis de diferentes tipos de especializações, então os elementos específicos dos tecidos vão ser tratados em aulas específicas, e essa aula é uma aula então mais informativa geral para que sejam descritas então as propriedades gerais e como a classificação geral se baseia em alguma das principais propriedades desse tecido. Dentre os livros de histologia, as classificações mudam muito pouco. Então, basicamente, essa figura do Kaiserbaum resume o que a gente acaba encontrando com a classificação dos tecidos epiteliais. Então, basicamente, a gente vai ter o formato da célula como um dos elementos importantes, o arranjo das células, e aqui aparece como características ou categorias especiais algumas alterações que podem ficar entre características ou combinações de características de outros tecidos. Então, basicamente, o que a gente vai ter? Células achatadas, que vão formar tecidos que a gente chama de pavimentosos, células cúbicas ou células cilíndricas. Aqui, basicamente, a gente vai ter a variação entre as dimensões de altura e largura, e aqui a altura maior que a largura. Então, esses diferentes tipos de células também podem se arranjar em uma ou mais camadas. Com isso, a gente pode ter uma camada epitélio simples com mais de uma camada epitélio estratificados. Então, a gente combina as duas classificações e a gente pode ter um epitélio simples pavimentoso, simples cúbico ou simples cilíndrico. Quando a gente passa para mais de uma camada, a gente passa a ter os epitélios estratificados. Então, estratificado pavimentoso, estratificado cúbico ou cilíndrico. Tá? Aí a gente vai ter ainda um epitélio pseudo-estratificado. Pseudo-estratificado, ele tem a aparência de um epitélio estratificado, porque vocês vão ver núcleos em alturas diferentes, mas ele é, na verdade, um epitélio simples, porque ele tem uma camada de célula. O que dá a aparência de pseudoestratificação ou núcleos em alturas diferentes é você ter um epitélio que é composto por células diferentes, e algumas têm núcleos mais basais, outras mais centralizados, ou na camada mais próxima, no polo mais próximo à superfície, dando essa ideia, essa impressão de mais de uma camada, e um epitélio de transição, que também é um epitélio com mais de uma camada, mas dependendo do estado dele de distensão ou relaxamento, ele pode ter características diferentes, sugerindo que ele é um epitélio com mais ou menos camadas. Tá? Aqui a gente tem uma tabela equivalente do Junqueira e Carneiro, que descreve, então, quanto ao número de camadas simples, pseudoestratificado ou estratificado, e as combinações quanto à forma das células, pavimentoso, cúbico ou colunar, alguns autores chamam de prismático ou colunar. Aí o pseudoestratificado, que normalmente é prismático
colunar, e o estratificado pavimentoso, com as variações de queratinizado ou não. Aqui ele já junta as duas classificações na mesma ordem aqui dos tecidos estratificados, cúbico, transição, prismático ou colunar. Eu não vou ficar lendo absolutamente todos os exemplos, e quando a gente vê isso pela primeira vez, parece um pouco impossível lembrar todos os exemplos, da onde vem cada um. Então, uma das perguntas comuns é: nossa, mas eu tenho que decorar todos, da onde é, o que é, como, da onde, para que tudo isso ao mesmo tempo? Na verdade, a ideia é entender essas classificações. A gente vai usar alguns exemplos, nas lâminas a gente vai ter alguns exemplos, mas com o tempo e conforme a gente for vendo depois cada um desses epitélios especificamente, em cada um dos seus tecidos específicos com mais detalhes, naturalmente vocês vão lembrando qual a classificação. Então, não é algo para decorar, é algo para entender essa classificação e depois, futuramente, em outras aulas, conseguir se referir a esse epitélio de uma forma um pouco mais técnica, e que isso também é importante em muitos para ajustar. Então, dando um exemplo, aqui eu tenho o pseudoestratificado, prismático colunar, e que aparece como exemplo epitélio respiratório, revestimento da traqueia, brônquios e cavidade nasal. Então, a gente vai ter diferentes tipos celulares, né? São células ciliadas, células caliciformes. É para decorar? Não, é para entender essa ideia geral. Quando chegar na aula de tecido respiratório, a gente vai ver isso com mais detalhes, ok? Então, basicamente, essa primeira parte se resume a essas figuras que aparecem lá no Junqueira e Carneiro. Então, num epitélio pavimentoso simples, eu tenho células achatadas e uma camada só. Depois a gente vai ter exemplos de lâminas de cada um deles. Se essa dimensão da célula for diferente, ao invés de achatada, ela tiver basicamente altura, largura mais ou menos de dimensões equivalentes, eu passo para um epitélio simples cúbico. Então, de novo, uma camada, mas o formato da célula se assemelha mais a um cubo do que a algo achatado. Se essa dimensão se alterar, tendo uma altura maior do que a largura, eu tenho um epitélio colunar ou prismático. Tá? Um epitélio, de novo, simples, uma só camada, simples ou colunar. Percebam que aqui nessa representação, quando eu tenho esse epitélio simples colunar, os núcleos estão todos na região basal da célula. Então eu não tenho a impressão de ter mais de uma camada. Eu uso os núcleos como referência, parece uma camada só. Tá? Quando eu tenho pseudoestratificado, vejam que eu tenho na representação gráfica aqui núcleos em alturas diferentes. Então eu tenho um epitélio que combina células ciliadas, que são essas aqui, células caliciformes, que são essas aqui, e células basais. Com os núcleos em alturas diferentes, a gente tem a ideia de diferentes camadas, mas isso é só impressão, então, pela sua combinação de diferentes tipos celulares. Isso caracteriza, então, um epitélio pseudo-estratificado. Então, alguns exemplos aqui de lâminas, todos do Junqueira e Carneiro. Vamos ver um epitélio simples, tá? O epitélio que reveste o pulmão, a pleura, também chamada de mesotélio, num aumento pequeno e num aumento um pouco maior. Então, são células achatadas, uma camada única de células. Aqui eu tenho um epitélio simples cúbico. Percebam que a célula já tem uma dimensão maior se comparada à anterior. Tá? Então, aqui nos exemplos aparece o revestimento do ovário e do plexo coroide. Aqui a gente tem ainda uma impressão um pouco maior de cúbica do que aqui. Aqui os núcleos ainda são um pouquinho mais alongados, aqui eles são mais arredondados. Dá a impressão de um cubo mais certinho ainda do que no exemplo aqui da letra A. Mas a gente vê de qualquer jeito que a altura e largura são mais ou menos equivalentes. Já quando a gente passa para um epitélio onde a largura é nitidamente menor do que a altura, eu tenho caracterizado aqui um epitélio colunar ou prismático. Tá? Então, arranjo uma camada, os núcleos mais ou menos na mesma altura, tem um epitélio colunar simples. E aqui a gente tem o exemplo do epitélio pseudoestratificado. Tá? Em aumentos diferentes, vamos usar aqui a letra B. Então, aqui em cima a gente vê os cílios,
eu tenho as células ciliadas, são essas que aparecem com o citoplasma mais rosado. O núcleo dessas células normalmente é mais centralizado. Eu tenho essas células que aparecem mais claras, identificadas com o C, são as células caliciformes, que têm o núcleo mais na região basal do epitélio. Tá? Lembrem, polo apical, polo basal. Então eu tenho núcleos em alturas diferentes, apesar de ser uma camada única de células, é o que caracteriza o epitélio pseudoestratificado. Só lembrando, todas essas definições de basal, apical e outros conteúdos que aparecem normalmente em alguns dos livros de histologia no capítulo de tecido epitelial, normalmente são vistos e foram vistos na aula de membrana, onde a gente já vê junções e essas definições de polo ou de polaridade. Então, se por acaso alguém não viu ou tem dúvida com relação a isso, isso normalmente é um conteúdo que foi visto anteriormente em biologia celular e molecular, independente do nome da disciplina dos diferentes cursos. Então, essas definições que em alguns dos livros de histologia aparecem no capítulo de epitélio, normalmente já foram vistas em aulas anteriores. Quando a gente passa para os epitélios pavimentosos, corrigindo, quando a gente passa para os epitélios estratificados, então eu tenho mais de uma camada de célula. Então vai ser bem nítido que a gente tem camadas justapostas e sobrepostas, e aí com combinações parecidas com o do anterior. Tá? Eu tenho epitélio estratificado e pavimentoso, então eu sei que as células têm mais de uma camada e que elas são achatadas. Aqui aparecem normalmente classificações de já camadas diferentes. Então, camada basal, camadas intermediárias, camadas superficiais, e dependendo da localização do tecido, elas podem ganhar nomes específicos, e a gente vai ter um exemplo em algum dos slides na sequência com relação a isso. Aqui eu tenho o epitélio cúbico, formato da célula, estratificado, mais de uma camada. E aqui, epitélio de transição. Ele é um epitélio estratificado, mas dependendo do estado dele, se ele está relaxado ou distendido, a gente tem a impressão de diferentes alturas da camada. O exemplo clássico disso é o epitélio da bexiga, que dependendo do estado do órgão, ele pode estar mais distendido ou mais relaxado. Então, existe uma modificação estrutural do epitélio para se adaptar ao estado fisiológico da bexiga naquele momento. Tá? No exemplo visual, então aqui a gente tem um epitélio estratificado cúbico, aqui é um ducto excretor de uma glândula salivar. Tá? Não confundam, por ser um ducto de glândula, não é epitélio glandular, continua sendo epitélio de revestimento. Depois a gente chega em epitélio glandular. Então, aqui, dependendo das células e dependendo do corte, a gente tem a impressão que é uma célula, na verdade, prismática mais longa. Lembre que quando a gente vê esse corte, a gente não vê a dimensão da célula como um todo. Então, eu posso estar pegando o núcleo de uma célula aqui, mas não da de cima, não da de baixo. Né? Então, a gente tem que considerar o tecido como um todo e não células exatamente individuais aqui, porque a gente pode ter alguma sobreposição ou impressão diferente dependendo do ângulo ou de como o corte foi feito. Aqui a gente tem um epitélio estratificado, vejam várias camadas de célula, não queratinizado, então eu não vejo uma camada de queratina nítida separada aqui, e é o epitélio do esôfago. Então a gente vai ter células basais, células de camadas intermediárias e células de camada superficial. Tá? Já aqui eu tenho um epitélio queratinizado, então pavimentoso, porque as células da camada superficial têm o formato achatado. Estratificado, porque eu tenho várias camadas. Queratinizado, porque eu tenho uma camada de queratina bem definida e bem visível aqui, como a camada mais externa desse epitélio. Tá? E aqui os exemplos do epitélio de transição da bexiga. Aqui no A, o exemplo da bexiga vazia, então com o epitélio relaxado, percebam que ele tem aparentemente uma altura maior entre as camadas, e aqui com a bexiga cheia, o epitélio fica todo distendido, a impressão que dá é que a gente tem menos camadas, que ele diminuiu. Tá? Então, como conceito geral, o que é importante que a gente
entenda dos tecidos epiteliais, e claro que a gente não vai entrar em detalhes de cada um deles, como eu comentei no começo, mas basicamente eles vão servir como uma barreira de proteção em cada tecido, com algum tipo de adaptação, mas basicamente eles vão passar por processo de renovação celular para que essa barreira seja o tempo todo mantida íntegra. Todas as moléculas que se viu em aulas anteriores de biologia celular e molecular, entre junções celulares, que mantêm as células juntas, que fecham os espaços entre as células, são muito bem desenvolvidas entre as células epiteliais, para que não exista espaços entre elas, para que possa acontecer, por exemplo, a penetração de um micro-organismo, como a gente tem aqui nesse exemplo. Tá? Existe, além da impermeabilização, entre aspas, que a gente tem com a queratina na superfície de alguns tecidos, uma impermeabilidade entre as células. Então, esses espaços entre as células, além das células estarem justapostas e cheias de junções celulares, são depositadas moléculas que cimentam, que vedam esse espaço e que incluem moléculas antimicrobianas como as defensinas. Então, além de existir como se fosse um cimento fechando esse espaço, eu ainda tenho moléculas antimicrobianas entre as células e na superfície dos epitélios. Tá? Então, coletivamente, essas propriedades são responsáveis pela barreira de proteção. Tá? Uma pergunta que aparece também com uma certa frequência é: se a camada que exerce a proteção, digamos assim, é a mais externa, onde estão os micro-organismos, que é onde tem a queratina, onde as células vão descamar, por que é que eu preciso das outras camadas, sendo que é essa que está em contato com o ambiente, com os micro-organismos, e seria essa a camada responsável pela proteção? Tá? Acontece que, para essa célula chegar nesse estado, na camada superficial, com todas as junções, produzindo eventualmente uma camada de queratina, ela precisa de um período de desenvolvimento e de adaptação. Então, aqui o exemplo é o epitélio estratificado com as camadas que normalmente são descritas como basal, espinhosa, granular e queratinizado. Eu vou passar para esse outro slide, onde a gente tem algumas das características de cada um dos tecidos. Tá? Então, a camada basal é a camada onde as células se originam, essas células se dividem e dão origem a novas células que vão ser responsáveis pela manutenção da integridade das células do epitélio. Eu vou pular as duas intermediárias e vou chegar para a camada superficial aqui, no exemplo queratinizada, que vai estar em contato com o meio ambiente aqui fora e com os micro-organismos. Então essas células estão muito próximas umas das outras, cheias de junções celulares, produziram uma quantidade grande de queratina que ajuda a manter esses micro-organismos afastados. Elas vão gradualmente descamando, então levando com elas eventualmente micro-organismos que possam estar aderidos. Então, para que eu preciso dessas outras camadas? Porque a célula, entre esse estágio de camada basal e esse, ela leva um tempo maturando e se adaptando para que ela chegue nessa função. Então, quando ela passa da camada basal para a espinhosa, ela aumenta a quantidade de organelas de síntese, que vão servir tanto para produzir queratina, as próprias moléculas de adesão, as moléculas cimentantes, as moléculas antimicrobianas. Então, existe um aumento de tamanho da célula para comportar essas organelas. Aumenta as citoqueratinas para ter um citoesqueleto que também dê todo o suporte estrutural e para o estresse mecânico que o epitélio precisa. Tá? Nessa camada, a gente já vai ter esse desenvolvimento num estágio mais adiantado, começando a acumular grânulos no citoplasma, muitos deles com queratina. A gente já vai ter produzido toda uma camada de vedação, um grande número de junções entre as células. Então, esse trajeto todo faz parte da maturação da célula e para que ela chegue nessa camada superficial com as características necessárias para que ela exerça a função de proteção dela. Então, esse é o exemplo com o que seria um epitélio, por exemplo, da pele, mas cada tecido, então, tem suas adaptações para o revestimento, proteção e pelas funções específicas de epitélio que eles exercem em cada tecido. E essas variações, então, vão existir em diferentes órgãos e vão ser tratadas especificamente.
Então, no caso de um epitélio, eu dei para vocês aqui o exemplo de epitélio da pele, mas se a gente for considerar mesmo dentro de mucosas, por exemplo, a mucosa bucal, em algumas regiões eu vou ter um epitélio com menos queratina, em algumas regiões eu vou ter um epitélio com mais queratina, em algumas regiões eu vou ter um epitélio com tecido conjuntivo muito denso logo abaixo dele, em outras eu vou ter um tecido frouxo com tecido adiposo, com tecido glandular. Então, as variações específicas dos tecidos vão ser tratadas em aulas futuras. Tá? A segunda parte da aula, também bem descritiva, diz respeito às células epiteliais que têm, além das proteções, das funções básicas de tecido, de que eles também acabam fazendo secreção, revestimento, proteção, mas elas têm uma adaptação já como função principal a função secretora. Então, basicamente, essas células são derivadas de células epiteliais ao longo do processo de desenvolvimento. Então, durante a fase de desenvolvimento, essas células proliferam em direção ao tecido conjuntivo e vão se especializando. Né? Mesmo as células epiteliais, a gente vai ver que em diferentes tecidos, a gente tem células que simplesmente revestem, mas revestem e tem às vezes algumas outras funções. Então, esse epitélio de secreção tem essa adaptação em que essa diferenciação celular vai dar origem às células com função prioritariamente secretora, que podem ou não estar conectadas com o epitélio de origem por um ducto. Tá? Esse ducto, às vezes, apenas conduz o produto de secreção, às vezes ele conduz e modifica. Tá? Diferentes tipos de ducto estão presentes em diferentes glândulas. Então, as glândulas cujas células secretoras ainda se comunicam e usam o tecido epitelial derivado e mantêm esse contato com o epitélio de origem como ducto, são caracterizadas como glândulas exócrinas. E algumas dessas glândulas perdem essa ligação, então essas células em algum momento entram em apoptose e a gente vai ter as células secretoras derivadas do epitélio, mas cujo produto de secreção não vai diretamente para a superfície lá ou não tem ductos que fazem essa conexão. Isso vai caracterizar glândulas endócrinas. Tá? Aqui a gente já tem um primeiro desenho também nessa representação de variações das classificações das glândulas com relação ao formato. Tá? Então aqui eu tenho uma glândula endócrina folicular, então ela vai mandar os produtos de secreção dela diretamente para os vasos sanguíneos. Né? E aqui eu tenho uma glândula cordonal, onde ela tem um formato de cordão que segue os vasos. A gente vai ter uns exemplos visuais mais no final, mais fáceis de acompanhar com relação a essa classificação com relação ao formato. Então, basicamente, a divisão vai ser entre glândula exócrina, que secreta para o meio externo, exemplos clássicos, glândula salivar, glândula sebácea, e uma glândula endócrina que secreta para o meio interno, normalmente associada a vasos sanguíneos, e cujos produtos de secreção normalmente então são denominados hormônios. Então, aparecem como exemplos clássicos hipófise e tireoide. Tá? Aqui a gente tem como exemplo um tecido epitelial, onde eu tenho tanto células ciliadas como as células mais clarinhas aqui que aparecem como as células caliciformes. Então aqui eu tenho mais uma classificação, eu tenho uma glândula unicelular, que é a célula caliciforme. Sozinha, ela produz algo, muco, que é secretado aqui. Tá? Então ela faz parte de um epitélio junto com células de revestimento, mas também é um epitélio com características de secreção, porque tem células exócrinas unicelulares aqui. Nessa mesma imagem eu tenho uma glândula já multicelular. Eu não enxergo o ducto visualmente diretamente aqui, mas claro que quem pela primeira vez caracterizou utilizou vários cortes histológicos, mas é uma glândula que vai secretar em um ducto e que esse ducto vai chegar na superfície de um tecido, de uma mucosa. Então,
Então, eu continuo tendo uma glândula exócrina, né, multicelular, mas que aqui secreta por um ducto. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma glândula unicelular e de uma glândula multicelular. Aqui numa outra glândula, também multicelular, a gente já consegue enxergar um ducto bem definido. Tá? Então, eu tenho um ducto que vai levar o produto de secreção para a superfície ou para a luz de um órgão, de um tecido, caracterizando aqui mais uma glândula, então, multi ou pluricelular exócrina. Tá? Então, as classificações uni ou pluricelular, eu já comentei. Dependendo do número de ductos excretores, eu posso ter uma glândula simples ou composta. E dependendo da forma da porção secretora, isso pode fazer com que a glândula seja classificada como acinosa ou tubulosa. Essa figurinha do Junqueira e Carneiro junta todas essas características. Então, tubulosa simples, tubulosa, porém ramificada e simples, enovelada e simples, vejam que eu tenho um ducto. Quando eu tenho mais de um ducto, ela já passa a ser chamada de composta. Tá? Se a porção secretora tem a forma de um ácino, e vocês já vão ver por que ele recebe esse nome, ela ganha o nome de acinosa. Se ela tem forma parecida de um túbulo, ela é tubulosa. E a gente pode ter um formato misto. Tá? Então, por que tubulosa? Vejam essas glândulas aqui do intestino e que se alinham nessas estruturas que, com um pouco de criatividade e boa vontade, a gente pode imaginar que elas são parecidas com túbulos. Ou que quem descreveu isso pela primeira vez imaginava que isso eram parecidas com túbulos. Então, com isso, essas glândulas ganharam o nome, a denominação e a classificação de tubulosas. Tá? Numa figurinha de livro, aqui a gente consegue ter uma ideia de uma abertura então do que seria o túbulo. Aqui seria uma parede do túbulo, aqui a outra e aqui a luz. Então as células secretariam nesse espaço, nessa luz, e isso caracteriza uma glândula tubulosa. Claro que nos cortes isso nem sempre fica tão bem alinhado e tão bonitinho, mas a ideia então de um túbulo é derivada disso. Lembrem-se que se eu cortar isso transversalmente, eu vou ter uma visão como essa. Tá? Então eu tenho um túbulo cortado, mas no sentido transversal. Num corte longitudinal eu vejo isso, num corte transversal eu tenho uma visão parecida com isso. Já as acinosas, a gente vê que elas se agrupam em estruturas razoavelmente arredondadas, e cada uma dessas estruturas aqui vai ter um ducto, e esses ductos vão se ramificando gradativamente até desembocar em ductos maiores, como esses que vão conduzir o produto de secreção. Tá? Por que a denominação acinosa? Quem descreveu isso a primeira vez imaginou essa glândula como um cacho de uva. Ácino é um bago de uva, um grãozinho. Cada elemento de uma glândula é um cacho. Então, aqui vocês teriam que imaginar que cada um desses espaços, cada um grão, seria o equivalente a cada um desses ácinos aqui. Tá? Então, cada grãozinho seria um desses ácinos. E aí, os cabos menores que levam cada um desses ácinos, cada um desses grãozinhos, seriam os ductos, e esses ductos vão convergindo cada vez em ductos maiores que a gente consegue ver aqui. Tá? Então, pensem nisso. Em relação a isso, pensando em quem descreveu isso há bastante tempo, é uma ideia interessante. Né? Dependendo do que esses ácinos, essas células produzem, a gente ainda pode classificar isso em ácido seroso, mucoso ou misto. Então, o seroso normalmente tem uma coloração que fica mais homogênea, o conteúdo seroso ele acaba muitas vezes sendo mais afeito aos corantes que a gente usa normalmente, e isso se reflete na coloração. Então pensem aqui, eu tenho um ácido, aqui eu tenho mais um ácido, aqui eu tenho mais um ácido. Cada um deles vai ter um ducto pequeno que cada vez vai convergindo para um ducto maior. Tá? Então, a representação dessas células esquemática normalmente é essa, de uma célula polarizada, então, mesmo que a gente não enxergue, em cada um dos ácidos tem um ducto pequenininho que vai coletar. Então, essa célula
com capacidade de síntese, e isso vai variar dependendo do tipo de produto que cada uma dessas células vai secretar. As organelas de síntese, muitas delas acumulam esses produtos na forma de grânulos, outras já vão secretando diretamente. E na microscopia eletrônica a gente tem aqui núcleo, as organelas de síntese e os grânulos que vão sendo acumulados no citoplasma. Então, isso é uma característica de uma célula secretora. As células mucosas, normalmente o muco, ele tanto pode ser removido durante o processo de preparação, como não ter afinidade pela maioria dos corantes. Existem, obviamente, colorações que são feitas especificamente preparações para destacar um muco. Não é o caso dessa aqui. Então, via de regra, na maioria das colorações, a gente vai ter o muco resultando em uma imagem clara. Então, aqui onde eu estou mostrando com o pointer, vejo um ácino, os núcleos das células secretoras mais próximas da base. Aqui a gente tem uma ideia de onde fica esse primeiro ducto coletor desse ácino aqui, mais um ácino aqui, os núcleos próximos da base, os produtos de secreção que não se colam. Aqui dá para ter uma ideia também da onde provavelmente está o ducto, o inicial que vai coletar, e esses ductos vão convergir para ductos como esses aqui, ó. Vejam que eu tenho um epitélio aparentemente cúbico, simples, uma só camada, epitélio cúbico, simples, uma só camada, com a luz do ducto. Então, esses ductos vão convergindo até um ducto maior, finalmente responsável pela secreção. E é possível que eu tenha também tanto células serosas como células mucosas. Isso caracteriza esses ácidos ou glândulas mistas. Tá? Então, pensem em cada um dos ácidos convergindo para ductos maiores, e aí, dependendo do tipo, do tamanho da glândula e tudo mais, a gente pode ter diferentes tipos de ductos que só conduzem ou modificam o produto de secreção. Isso vai depender bastante do tipo de tecido, mas essa é a ideia geral, então, dessa estrutura de ácidos do tecido glandular. Tá? Isso também leva à classificação de como a célula elimina o produto de secreção. Então, essas células são classificadas como merócrinas, porque o produto de secreção é eliminado por exocitose. Então, essas vesículas levam isso até o polo secretor da célula e eliminam esse conteúdo que vai ser via ductos, via de regra, levado para uma superfície. Então, esse é o exemplo clássico e que aparece aqui como glândulas salivares. Ainda existem duas possibilidades de forma de secreção. Uma é chamada de holócrina, então as glândulas holócrinas. E o exemplo clássico é uma glândula sebácea. A célula morre e, com isso, o produto dela acaba sendo secretado. Ou a célula perde uma porção, normalmente a porção apical, e, com isso, o produto de secreção é liberado. Tá? Esse é o exemplo da glândula mamária em uma forma de secreção chamada de apócrina. Então, via exocitose, glândulas merócrinas, apócrina com parte da região apical da célula sendo perdida, sendo liberada juntamente com o produto de secreção, e holócrina com a célula toda morrendo, e o produto de secreção sendo liberado. As glândulas endócrinas, obviamente o sistema endócrino é bem complexo e vai ser tratado especificamente em aulas ou aulas à parte, dependendo de cada um dos cursos. E do ponto de vista de classificação, as glândulas endócrinas são relativamente simples, do ponto de classificação, com relação à distribuição histológica, não com relação à função. Mas, basicamente, elas acabam sendo chamadas de cordonal, vesicular ou difusa. Então, na cordonal, que como exemplos normalmente aparecem hipófise e adrenal, o que a gente vai ver são cordões, grupos de células alinhados ao redor de um vaso sanguíneo. Tá? Uma glândula endócrina depende, então, desses vasos para que seus produtos de secreção, os hormônios, sejam levados para as células-alvo. Então, essa distribuição que a gente vê com os risquinhos aqui de cordões ao redor dos vasos, deu origem, então, a essa descrição de cordonal. Isso é bem diferente da glândula vesicular. Tá? Esse é o exemplo, a hipófise. Vejam que eu tenho vesículas, onde tem produto de secreção, e as células que produziram e podem transformar ainda esses elementos
circundando. Então, cada uma dessas vesículas produz e armazena os hormônios, muitas vezes numa proforma, que depois vai ser finalizado e vai se tornar uma molécula ativa, e daqui vai para a corrente sanguínea para agir nas células-alvo. Né? E a glândula endócrina difusa ela não tem uma organização nem tão bem definida como a cordonal, nem tão bem definida como a vesicular. Então ela acaba ganhando uma classificação de difusa. Tá? No Histology Guide, então a gente tem uma série de lâminas onde a gente vai conseguir ver algumas dessas estruturas epiteliais para o reconhecimento e para o desenho, para que a gente possa fazer a caracterização, o desenho de alguns dos exemplos, não todos, obviamente, mas das características de tecidos epiteliais de revestimento e tecidos epiteliais glandulares.